O crescimento tem um preço. E você está disposta a pagar esse preço? Muitas vezes as pessoas falam daqui para fora sobre crescimento, mas não avaliam as reais circunstâncias e quanto isso vai custar. Hoje o nosso podcast é sobre crescimento e o preço dele. Crescimento sem renúncia é ilusão. Toda conquista cobra alguma coisa. A vida que você sonha sempre pede uma versão maior de você. O crescimento não acontece no conforto. Meninas, qual foi o maior preço que vocês já pagaram para crescer? Eu acho que é sempre o tempo, né? Eu ia falar. Tempo? O tempo com as pessoas que a gente ama, o tempo Principalmente, de eu acho. diversão, o tempo de relaxamento, o tempo. Você acha que é o tempo? Eu acho. Você tem que dispor do teu tempo, que hoje é um dos itens mais preciosos que a gente tem, né? Dispor do teu tempo pra colocar energia naquele projeto que você tá fazendo, naquilo que você precisa. E eu acho que a vida é isso, né? É saber dosar, assim, tipo, agora eu preciso estar mais presente com a minha família, agora eu preciso estar mais presente nesse projeto, agora eu preciso estar mais presente. A vida do empreendedor é assim, né? É. Acho que você dosa, você vê aonde você vai colocar mais energia agora, pra você conseguir esse negócio de equilibrar todos os pratinhos, Não fazer existe. tudo sempre perfeito, não existe. E até na questão do tempo ali, o tempo que você se dedica para uma coisa para depois você poder gozar, como dizem, né? De algo melhor mais pra frente. Falo por experiência própria que antes eu trabalhava até às 11 da noite, meia-noite, estava fazendo coisas ainda. Para hoje eu estar na Não trabalhar, né? Você não trabalha. Né? para não trabalhar. Pra jogar beach Pra tênis jogar sexta-feira à beach tennis na tarde. sexta-feira à tarde. Pádel. Ah, é. Tá nesse nível já, gente. Eu vi um vídeo, curiosamente, antes de vir, que falava sobre isso. Ela falava assim, ó. Era exatamente isso, a chamada do vídeo, exatamente o título desse podcast. Mas ela falava assim, ó, que a maioria das pessoas tem preguiça. São medianas, fazem as coisas de forma mediana, então nunca estão no limite das coisas, assim. E eu acho que as pessoas que entenderam que precisam pagar o preço, elas têm mais consciência e elas sempre estão no limite daí, naquilo que elas estão se dedicando, né? Desde assim, se dedicando à maternidade, se dedicando à empresa, enfim. E que são poucas as pessoas que entendem o preço que tem que pagar. Sabe? E quem entende isso vai ser uma pessoa que vai crescer. Eu tenho fé nisso. Pronto. Mas eu acho que faz total sentido. Porque eu acho que você pode faz ver total. a maioria das pessoas, assim, elas. Até a questão de ir ou não ir no evento em si, sabe? Por que eu vou? Por que eu tô buscando esse crescimento? Entendeu? Eu acho que é um pouco sobre isso mesmo. Faz todo sentido. Eu acho que a questão do crescimento porque nós já vamos falar sobre de novo aquele tema do você estar perto das pessoas que te trazem conforto, né? Dos amigos, da família. É muito bom, né? É muito legal você ter isso, é importante ter isso. Mas enquanto você quiser viver essa vida no conforto da tua família e quiser viver esse conforto de começar teu final de semana na sexta e acabar só na segunda de manhã, não estou dizendo que a gente tem que fazer isso sempre, muito pelo contrário, eu prezo muito pela qualidade de vida, mas tem momentos que você vai precisar fazer isso. Tem momentos em que você vai precisar ficar fora de casa uma semana. Tem momentos em que você vai precisar trabalhar até as 11 da noite, vai ter que trabalhar 12 horas por dia. E tem dias que você vai ter que ficar com a tua família mais tempo. Então, o crescimento é desconforto nesse sentido. Se você quer fazer a tua empresa crescer, se você quer estudar, se você quer fazer uma formação diferente, não vai ser nesse conforto de chegar em casa às 6 horas e ficar em casa com a tua família toda hora. Não vai acontecer. Se você quer estudar, você vai precisar desprender ali de umas 2 horas depois do teu horário de trabalho para você fazer isso. Então não adianta, não cresce no conforto. Você quer crescer embaixo da tua cobertinha ali, acontecendo tudo igualzinho o que está acontecendo, não vai acontecer. Não, e mesmo que você escolha ficar em casa, sei lá, vou ficar em casa para cuidar dos filhos, né? Não falando da parte profissional, eu tenho que pagar o preço de parar toda a minha parte profissional, eu tenho que pagar o preço. Gente, ficar com uma criança full time é exaustivo. Meu Deus, é muito exaustivo, é cansativo assim a nível hard, entende?
Então, assim, tudo tem seu preço. Ficar com uma criança full time em casa tem o seu preço, trabalhar tem o seu preço, ter a sua empresa tem o seu preço. Então, assim, você tem que estar disposto a pagar. Isso aí. E eu acho que quando você entende, né, que tudo isso tem um preço, você reclama menos e faz acontecer com mais eficiência, sabe? Eu acho que você vira mais uma máquina de fazer as coisas acontecerem do que uma reclamona. Porque não dá tempo de reclamar, né? Quando você entende que você precisa doar daquele tempo em prol de algum projeto, de alguma coisa Você sabe que pessoal ou profissional. que eu me tornei mãe, assim, eu falei, cara, tipo, é possível fazer o que eu fazia em 8 em 4. Porque aí você, tipo, vira uma máquina de fazer coisa porque você tem que fazer rápido, porque você tem uma criança te esperando. Porque empreendedor não fica 6 meses em casa, né? Não. Não fica com a criança. 3 dias no máximo. No meu caso foram 4 dias do Levi. Né? Que eu fiquei em casa. No 5º dia eu já tava na empresa, com ele. Mas assim, não tem, você não fica em casa. Então assim, mas você tem que ir, você tem que trabalhar, fazer o que precisa ser feito e voltar, né? Então assim, você vira realmente uma máquina de trabalho e você faz e bola pra frente. E eu acho que você descobre a força que você tem também, sabe? Do quanto você pode fazer mais. E você sabe que eu sempre me culpei, assim... Me culpei não, mas sempre pensei, cara, tipo, tem algumas regalias que eu tenho que eu gostaria que, sei lá, talvez as minhas funcionárias também tivessem. Mas aí você para pra pensar, nenhuma delas voltou com 4 dias pós-parto. Nenhuma delas, se acontecesse algo, tipo, que nem do meu mais velho, que foi a pandemia, né? Se acontecesse com elas, nenhuma iria voltar a trabalhar. Né? Com uma criança pequena no meio de uma pandemia. Então, assim, são preços que a gente paga, né? Voltar a trabalhar com 4 dias. Não trabalhei 8 horas por dia, trabalhava 4. Né? Trabalhava menos e trabalho menos que elas, talvez até hoje. Mas é o preço que eu tive que pagar, voltar a trabalhar lá para hoje poder também desfrutar um pouquinho mais. Mas eu achei muito legal, porque nós, como somos empresários, a gente fica olhando para esse viés do negócio, né? Da profissão, do nosso profissional. Mas um ponto que a Rede trouxe que é muito legal é a questão de abrir mão de outras coisas para outros motivos. Tem muitas mulheres que são excelentes profissionais e decidiram que querem ser mães e querem ficar em casa. E tá tudo bem. Tudo bem. A gente tá falando sobre qualquer decisão que te tire do conforto. Então, se para você era confortável trabalhar, ter o teu dinheiro, ser independente, comprar uma calcinha a hora que você queria e tal, quando você decidiu, talvez, abraçar a maternidade 100%, você teve que abrir mão disso. Não foi um desconforto? Então é isso também, né? A gente tá falando porque a gente tá falando da nossa realidade. Mas indiferente se você decidir para estudar, se você decidir que quer passar num concurso público, a gente vê, por exemplo, tem um monte de gente que fica estudando para passar em concurso. Não tem vida social. Eu tenho uma prima agora que ela morou no Canadá e agora o visto dela venceu, ela voltou pro Brasil. Ela tem acho que 4 meses para aplicar uma prova em francês, eu acho. E ela tá, tipo, voltou a morar com o pai, tá estudando francês. Daí esses dias eu tava conversando com ela falou, cara, né, eu amo meu pai e tudo, mas assim, voltar a morar com o pai com 30 e poucos anos e não trabalhar, tipo, só estudar, ela falou, meu, isso é muito ruim. É um desconforto muito grande. Por algo que ela quer. Porque ela precisa, em 4 meses, aprender o nível básico de francês para passar na prova. Então, é um desconforto, entende? Né? Mas você pensa assim, nossa, é algo maior. É sobre isso. Aí você pensa, ai, nossa, não tá trabalhando, tá morando com o pai. Acho que é o mar de rosa. Daí vem aquela coisa, a gente quer vestir a roupa dos outros. Isso. A gente não sabe da realidade dos outros. A gente quer que a realidade dela caiba na minha e a minha caiba na dela. Aquela comparação, mas a Diane tá todo dia na academia, tá jogando beach, tá fazendo isso. Mas, cara, quanto que é o preço que ela pagou pra hoje estar fazendo isso, né? Ainda paga, né? Ainda paga e não posta. Exato. E não posta. Essa é a questão, meu, Só né? nos privados ela posta. A gente fala sobre isso, não, a rede social ela é muito injusta. É ingrata mesmo, né? Porque a gente vê uma realidade que não existe, né? Não existe, você não fica postando fossa, né? Você não fica postando teu perrengue. Não, você não posta que você não conseguiu aquilo que você queria, você só posta que você coloca o que você quer, né? Que você conquistou. Então, acho que o conforto não traz crescimento em aspecto nenhum.
Não é só no profissional. E na academia, o músculo dói para crescer. Ele só vai crescer se você sentir dor, se você trocar teu treino, se você aumentar a força, se você aumentar a intensidade, né? E é tudo assim. E um outro ponto é que nem todo mundo quer crescer. Então, também tem as pessoas que não querem crescer. Tá confortável, E tá bom. né? Tá bom, sim. Então, assim, aquele... posso passar o resto da minha vida fazendo a mesma coisa. Mas você sabe que se eu não nascesse numa família empreendedora, se eu não nascesse, né, filha dos meus pais, assim, que tem empresa, que são muito pra frente, que são muito pra frente, eu seria essa pessoa aí. Eu seria essa pessoa bem tranquilamente, a pessoa que vai fazer o básico. O resto da vida é a mesma coisa. O resto da vida é a mesma coisa. Tipo, entende? E eu acho que tá tudo bem também, sabe? Eu acho que nem todo mundo tem essa força e quer pagar esse preço. E eu acho que tá tudo certo, isso que eu ia falar. Então, mas tudo aí bem. depois que você bota o pezinho, porque eu falava que eu não queria ter loja. Eu jamais, eu vejo meu pai e minha mãe na loucura, capaz que eu vou querer loja. Mas daí quando você coloca o pezinho, você sente o gostinho, você sente aquele gosto, né? Adrenalina. Aquela adrenalina, aquele friozinho na barriga de ter um imposto, de ter 20 mil pra pagar e não ter 10 da conta. 10 real. Nem 10 mil, né, amiga? 10 reais. 10 real. É bem isso. É assim, né? Mas daí né, acaba que é gostoso. Então, assim, eu falo que eu seria essa pessoa porque eu sou mais acomodada. Acho que de nós 4, assim, eu sou a pessoa mais acomodada, mais... eu gosto de estar no meu conforto. Entende? Vocês já são mais inconformadas, assim. Por isso que eu ando com vocês. Foi bem engraçado que eu acho que... Eu não lembro que eu... Você quer ser inconformada também. Inconformada. Ontem, não lembro com quem que eu tava falando. Eu tava lá falando com a Luana. A Luana não, com a Alana, no salão. E aí ela falou, nossa, da onde que vem de você querer empreender, de ter assim? Eu falei assim, sabe que eu acho que vem da minha mãe? Que eles sempre foram empreendedores, exatamente isso. Vem deles ali, de tipo, você quer ser mais? Faça por você ser mais, entendeu? Então acho que sempre foi disso. E eu ficava muito tempo pensando, né, da onde que eu sou tão inquieta assim, mas agora eu já descobri. Nossas raízes mesmo, e vem. Eu sou muito meu pai, eu nunca tinha percebido que eu era tão meu pai assim. Eu acho que eu de inconformada com a realidade, sabe? Então, até essa moça no vídeo, ela falou isso também. Ela falou, poxa, você se dedica tanto, você faz tanto, você tá sempre assim na tua excelência, no teu limite. Como que não vai dar resultado pra você, né? E daí eu acho que eu sempre fiquei muito inconformada por isso, sabe? Tudo que eu faço eu me dedico demais. Assim, eu sempre vou ao extremo da dedicação, eu sempre estou no meu limite. Tanto que eu falo pra Regia, né? Eu não vou entrar nessa quadra se não for pra ganhar. Até em esporte, eu não entro pra ficar brincando, eu entro pra ganhar. Eu sempre tô entrando pra ganhar, em qualquer ramo da minha vida. Na maternidade, no casamento, enfim, tudo. Mas eu acho que é isso, assim, de pensar, poxa, eu me dedico tanto, eu quero o resultado que eu espero, do tanto de dedicação que eu estou dando, sabe? E engraçado, eu já não sou em tudo, assim. Eu sou não, eu não sou assim. Eu tô sempre tem coisas tipo, que eu faço porque, tipo, de boa. Tipo, beat pra mim é uma diversão, entendeu? Eu gosto. Lógico que eu gosto de ganhar. Não, mas pra Di também é uma diversão. Mas eu não entro. Mas é uma diversão ganhando? Não, pra mim não, é isso que eu quero dizer. Tipo, a Di, ela é nítida que ela quer ganhar, né? Ou ela fala, ela expressa isso. Tipo, eu se ganhar, beleza. Se eu cair na primeira fase, tá bom também. Tipo, eu gosto de estar no meio. E você já não, a Di é competitiva. Eu gosto de ganhar também. Não, mas em tudo, assim, tipo, até em casa, tudo. assim, né? Até na organização da minha casa é sempre muito organizado. É sempre tudo muito pra mim, assim, tipo, né? Você comentou, não teve receita domingo lá no meu Instagram, né? Porque todo domingo eu posto receita. Porque, de fato, na minha rotina, no domingo, eu organizo a minha semana. Então, eu tô sempre no extremo, assim, eu tô sempre me dedicando ao máximo em tudo, todos os aspectos da vida. Mas não acho que isso é saudável, não. É uma característica minha, mas não acho que isso é bom. Mas tá na tua raiz, tá na tua essência, isso e tá tudo certo. Como tá tudo certo também, a pessoa que não quer se dedicar pra nada. Nossa, não é nada, né, amiga? Não, eu me dedico pra alguma, nossa. Não, mas eu estou muito dedicada. Não, mas eu não falei de você, como tá tudo certo da pessoa que não quer fazer nada. Essas pessoas que não têm essa característica de evolução. Não tem a característica de evolução. Pra mim é o máximo. Gente, eu acho o máximo evoluir. Eu acho tão legal, tipo... Até ler livro, né? Eu leio muito livro. Novo, assim, olha que legal, né?
Eu não sei, eu não consigo entender essas pessoas que não querem evoluir. Tipo, eu entendo, eu entendo não. Eu não entendo, eu respeito. Mas eu fico, nossa, mas que graça tem a vida se não veio para evoluir, né? Inclusive, na Bíblia fala isso, né? Que a gente precisa vir para evoluir. Meninas, hoje vocês têm sonhos maiores para vocês? Sim. Eu tenho. Eu tenho também. Acho que a gente sempre tem, né? Tem. Mas eu tenho, eu já tô me vendo, assim, visualizando já. Tô com a sensação, já tô sentindo o cheiro já. Isso eu acho que tá cada vez mais próximo. Eu tenho isso também, muito forte. Parece muito, que tá palpável já, Eu não sei se é uma coisa que eu tenho desde pequena, assim, porque eu sempre co-criei coisas. Desde pequena eu sempre trabalhei na cocriação de que eu vou ter isso, de que eu vou ter aquilo, de não sei o que lá, sabe? Tipo, sempre trabalhei nisso. E eu desde então eu continuo sempre trabalhando nisso. E pra mim tá isso, palpável, essa de que a gente vai ser maior, de que a gente tá conseguindo coisas maiores e que realmente a gente tá se tornando referência no que a gente tá fazendo. Então, gente, vai parecer nesse podcast que eu só me importo com dinheiro, né? Mas ela só se importa com dinheiro, né? Não, mentira, não é. Ela é a mais pé no chão. Ela é pé no chão. Mas eu sempre fui a pessoa que eu olhei e eu sempre pensei assim, eu quero ter dinheiro, eu vou ter dinheiro. E não é feio falar isso, entendeu? Claro que não. Tipo, eu a gente quero... precisa disso pra viver. Sabe? Então, assim, eu sempre trabalhei pensando muito nisso, assim, sabe? Tipo, e não sou só eu. Hoje, tipo, não sou eu, Regiane, que eu quero ter dinheiro. Eu tenho as minhas meninas ali na loja e que eu olho e falo, cara, eu quero que elas tenham dinheiro, eu quero que elas tenham uma vida boa. Eu quero, sabe? Então, assim, eu sou muito movida a dinheiro. Então, essa ambição pra mim de, tipo, mudar, de fazer diferente, de... Sabe, olhar para o dinheiro, assim, porque eu vejo que as pessoas têm muito receio em falar que gostam de dinheiro, em falar que têm ambição financeira, mas a gente precisa olhar para o dinheiro, a gente precisa ter ambição financeira. E até ter um bom relacionamento com o dinheiro, né? Isso, então assim, na minha vida toda, apesar de ser muito pé no chão, de ser muito segura, eu sempre olhei pra frente e pensei, é lá que eu quero chegar. É essa vida que eu quero viver. Entende? Então, assim, essa minha ambição sempre foi, tipo assim, não interessa o caminho que eu faça, entendeu? Eu vou chegar lá, de alguma forma. Então, tudo que eu faço, eu trabalho pra chegar aonde eu quero chegar. Entende? Eu lembro que, assim, meu pai e minha mãe, empresa, né, gente? Então, assim, ó, altos e baixos várias vezes já na vida. E eu lembro que eles pagavam o nosso colégio. Eu só estudei em colégio particular, primeiro, segundo e terceiro ano lá, né, o ensino médio, né? E eu estudei em colégio particular. E eu lembro como foi sofrido pro meu pai pagar esses boletos do colégio. E eu pensava assim, cara, quando eu for adulta, eu quero conseguir pagar os boletos do colégio dos meus filhos sem sofrer. Eu também pensava nisso. Entende? E tipo, então assim, qual a tua ambição? O que você quer mais? Eu quero ter tranquilidade financeira. E será que você chegou lá? Esse lá aí é muito longe? Então, esse lá... Você paga a escola das crianças com tranquilidade financeira. Mas esse lá nunca é lá, né? Pois o lá a gente sempre quer um pouquinho mais, né? A gente sempre quer um pouquinho mais. Mas eu acho que é muito segurança, assim, sabe? Hoje o que eu busco é segurança. O dinheiro, ele traz muito isso, né? Essa segurança mesmo. E até assim, ó, eu tenho, enfim, família, né? Os nossos pais estão envelhecendo, avós, enfim. E em algum momento eles também vão precisar dessa ajuda, né? Porque se eles não têm condições sozinhos, vão depender da gente também, né? Então, o dinheiro não é só por nós, né? É pelas nossas funcionárias. É sobre a gente poder dar suporte também, né? Dar suporte e até para nós, né? Se eu internar hoje numa UTI, será que eu teria condições de bancar a minha estadia na UTI dos meus filhos? Que Deus me livre, mas, né? Será que eu teria condições de bancar isso? Então, o dinheiro, ele eu acho que quando as pessoas falam, dinheiro como se fosse algo ruim, é muito raso, assim, né? É muito sem entender o propósito do dinheiro, né?
Eu acho que ter dinheiro é muito bom e claro que nós queremos dinheiro, nós queremos muito dinheiro. Sim, muito com mais do que a gente certeza, tem muito agora. mais, Então a gente tá muito correndo mais. atrás pra isso acontecer, né? Estamos. E eu falo para minhas meninas lá na loja. Eu sempre falo, qual a nossa meta? Quanto nós vamos estar ganhando no final do ano? Eu falo pra elas. Tipo, como que nós vamos fazer? Né, na reunião de alinhamento que eu faço com... Mas isso é legal, porque você tá estimulando elas, tipo, entendeu? com as líderes, assim, quanto nós vamos ganhar no final do ano, né? Eu quero estar ganhando tanto, e vocês querem estar ganhando quanto? Vou contar um negócio pra vocês que aconteceu na catequese. Eu não sei se eu falei pra vocês, acho que talvez pra Nanda eu falei. Na primeira aula, a gente falava sobre fé. Na primeira catequese, falava sobre fé. E o livro trazia a questão de que a fé é algo que a gente não vê, né? É impalpável, é intangível. É uma coisa em que a gente acredita e que a gente não sabe que tem, mas sabe que tem. Aquela coisa toda, né? Sente que tem, né? Sente que tem. E daí pedia para ligar a fé aos nossos sonhos. Né? O livro dizia, peça para os catequizandos pensarem nos sonhos deles de futuro, como eles se sentem vendo o sonho acontecer. A fé é a mesma coisa. Gente, eu fiquei tão mal depois da catequese. Tão mal depois da catequese. Assim, fui no menininho lá, um menino lá, bem bacana, bem agitadinho assim. Eu quero ser policial. Eu quero trabalhar de farda, não sei o que e tal. Daí outra menina, eu quero comprar uma moto, meu pai tem moto, quero andar de moto com meu pai. Daí outro menino, eu quero ser um jogador de futebol, indiferente do sonho que fosse. Teve 3 catequizandos pra mim que falaram que não tem sonho nenhum. Falei, mas assim, você tem vontade de comprar nada? Não tem vontade de viajar, de conhecer um lugar novo, de conhecer alguém? Não. Tem vontade de comer alguma coisa diferente? E eu tentando instigar, né? Não. E isso foi me dando uma... Como que crianças não têm sonho? Mas isso vem de casa, né? Da criação. Daí vem isso que você falou, né? Meu Deus, gente, eu fiquei muito... Como uma criança não tem sonho, né? Porque criança sempre quer, nem que seja um brinquedo novo, né? Tem 300 brinquedos. Ele quer um novo. Eu fiquei pensando, gente, ficou muito triste você não ter sonho. Sim. Você não ter ambição de querer algo diferente do que você tem, né? Mas daí vem da cultura, né? Da criação, de viver numa situação diferente, né? Então, hoje eu dou catequese numa comunidade mais carente, né? Então, como é difícil você viver sem sonho, eu não consigo viver sem ter uma cenourinha lá na frente para eu querer buscar. E é engraçado, porque quando você fica mais velha, você tem que ter essa cenourinha. Uhum. Eu lembro que eu fui fazer a iluminação da cozinha de uma senhorinha de 92 anos. E daí eu conversando com ela, tudo, e daí quando eu fui, né, falei, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos, não sei o quê. Quando eu fui dar tchau pra ela falou, tchau. Daí ela falou assim, olha, agora, de todos os cômodos da minha casa, a cozinha foi a última. Agora, a próxima reforma só daqui 10 anos. Que legal! Daí eu tava descendo a escada. O neto dela olhou pra mim. Você sabe que ela tem 92, né? A reforma é só daqui 10 anos. Gente, daqui 1 ano vai fazer 10 anos, ela ainda tá viva. Olha lá, legal. Eu juro pra vocês que legal, tipo, Daí você manda mentalidade. Oi. Passou 10 anos. Oi, chegamos aos 10 anos, você já manda uma mensagem. Dona fulana, Bora reformar. bora reformar. então, tipo, sabe, a pessoa não se enxerga velha, ela tem uma próxima cenourinha. Minha avó tem 85 anos, né? Que demais isso. Ela é assim, gente, ela tá toda... se for pedir pra reformar minha casa agora, eu não vou querer. Ela com 85 anos, toda hora ela tá mexendo numa peça daquela casa. Toda hora ela tá trocando uma cozinha, toda hora tá trocando um banheiro, toda hora tá mexendo no jardim. Nada ela quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas ela é a disposição. Na minha casa isso não acontece. Eu tento. Nos casos de Ferreira, né? Amiga, isso Mas enfim... Não acredito nisso aí. Mas a minha Casa de avó... Ferreira, espeto de pau. É muito isso, porque ela não se conforma com o que ela quer mais, não importa se ela tem 85 anos, ela não precisa fazer mais nada, a casa dela é enorme, os filhos estão criados, tem o salário dela, a aposentadoria dela, ela não sossega, é sobre ter ambição. Sim. Então sempre a gente vai ter alguma coisa. A próxima cenourinha. É a próxima cenourinha. E eu acho que a hora que a nossa cenourinha murchar ou não tiver ali, a gente tem que procurar outra cenourinha. Talvez não seja no profissional, a gente esteja num nível de profissional que bom, pra mim já deu o meu limite aqui, mas e qualquer outro? Vou estudar mais? Vou fazer uma atividade física diferente? Vou querer conhecer outros lugares? Vou querer viajar? Eu acho que nunca pode deixar morrer, porque senão daí, lembra aquela palestra? Se você tá satisfeito,
Qualquer lugar serve. Não, em qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Exatamente. O crescimento me cansou algumas vezes, mas nunca me parou. Toda evolução exige uma troca. O preço do crescimento assusta, mas o preço de permanecer igual é ainda maior. Obrigada por estar com a gente até agora. Deixe aqui nos comentários os emojis de cenouras. A gente quer ver se você tá com esse gás do crescimento aí também. Vou pedir também para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e também seguir a gente no Instagram, é @UnionCastPod. Por lá nós estamos postando várias coisas e eu tenho certeza que você vai gostar do nosso Instagram. E lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo às 10 horas da noite. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.